Vamos lá, galera, para a primeira parte do vídeo sobre combate a incêndio. Aquele esquema, né? Rapidinho, sucinto e para você otimizar de melhor forma o seu tempo. Vamos lá. A sua bibliografia começa o combate a incêndio com a definição entre fogo e incêndio. Aí, o que a gente precisa saber disso? Bom, você não quer entender, não quer ser expert em combate a incêndio. Afinal de contas, a gente não está lá no camalhão, não vamos fazer uma prova aí de CBIM, que a gente vai fazer a prova do QO. Então, o que você precisa saber? Você precisa aprender a diferenciar o fogo do incêndio. Porque se cair na prova alguma coisa relacionada a fogo e incêndio, ele vai querer que você identifique qual é qual. Porque ele vai tentar te induzir a marcar onde é fogo, marcar incêndio, e onde é incêndio, marcar fogo. Então, todos eles você sabe que vai ter calor, vai ter luz, vai ter combustão, vai ter incêndio classe alfa, bravo. Aí vai contar uma historinha e você, o que você tem que fazer para acertar a questão? Tem que procurar a palavra destruindo ou prejuízo, né? Por quê? Destruindo e prejuízo só vai ter na descrição do incêndio. Ah, mas o fogo causa prejuízo também destrói. Sim, sim, claro. Mas o que eu falei para vocês, a gente quer acertar a questão. Então, não vamos elocubrar, não. Entre fogo e incêndio, procura destruindo e prejuízo, que aí você vai saber quem é o incêndio. O restante é o fogo, né? Seguindo. Vamos lá, dinâmica do incêndio. Sobre a dinâmica do incêndio, a gente vai falar sobre as fases, os estágios de incêndio, né? A gente tem 4 estágios: fase inicial, fase de desenvolvimento, incêndio desenvolvido e a fase de quebra de intensidade. E aí é nesse momento que a gente vai falar uma parte importante da bibliografia, que é o backdraft. Sobre a fase inicial. Bom, se a gente está falando de fase inicial, a gente tem que imaginar que a temperatura não está muito elevada, mas ela está próxima ao foco do incêndio. Por quê? Está em momentos iniciais. O foco do incêndio começou, não deu tempo a aquecer o compartimento. E a sua bibliografia, ela não vai dizer, mas ela vai botar uma imagem que fala sobre a temperatura dessa fase inicial. É 38 graus. Aí, como você pode ver nessa imagem, essa imagem é a imagem da sua apostila, lá em cima. Isso não foi ainda explorado pela sua bibliografia, não foi. Aqui, ó, 38 graus no ambiente. Por que 38 graus? Bom, temperatura média aí gira em torno de 20 graus. Se está tendo um incêndio dentro do compartimento, significa que ela está aumentando, mas ela ainda não aumentou muito, porque a gente está na fase inicial. E outra coisa, oxigênio normalmente é 21%, a sua bibliografia não vai falar isso, mas aqui no exemplo, na imagem, ele está mostrando que já está em 20%, ou seja, está vendo a queima, o oxigênio está reduzindo. A gente vai ver mais na frente lá que tem uma fase que o incêndio vai ser controlado pela quantidade de oxigênio no ar. Seguindo, caso não haja extinção, vai acontecer o rollover. Mas o que é o rollover? Primeiro, antes de falar sobre o rollover, a gente vai bater na seguinte questão. Esse nome novo, Lean Flashover. Em 2017 ou 2018, teve uma alteração dessa publicação aí. Foi onde apareceu o Lean Flashover, né? Foi uma atualização dessa norma. Esse Lean Flashover é novidade, não foi abordado ainda. Eu, particularmente, se coloco alguma questão na prova sobre isso, eu colocaria Lean Flashover, tentando induzi-los a achar que eu estaria falando do Flashover. Olha só. Lean Flashover não é a mesma coisa que o Flashover. Flashover é lá na fase de desenvolvimento, em desenvolvimento, né? Fase desenvolvimento, porque incêndio desenvolvido é outro fenômeno. Então vamos lá. O que é o rollover ou Lean Flashover? É o fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento. Aí nesse momento eu vou dar uma pausinha aqui e vou mostrar para vocês uma imagem do que seria esse rollover. Temperatura no ambiente em torno de 30. Na fase inicial, caso não ocorra extinção, vai acontecer um fenômeno descrito como rollover, também conhecido como Lean Flashover, que é nada... Pode observar aqui, ó, que os gases estão junto com as chamas, né, estão formando bolas superiores aqui. Aqui ainda não está bem claro as bolas sendo formadas, mas é esse aqui exatamente o rollover. Então, para atacar esse incêndio aí, ele vai sugerir que você tenha que se abaixar. Continuando, vamos lá. São bolas de fogo que se formam na parte superior do compartimento. Aí, rollover também é conhecido como Lean Flashover. Aqui
o exemplo que ele deu, como é que você tem que atacar, né? Atacar ele abaixado, é claro, porque a temperatura está alta aqui na parte superior, né? O incêndio está aqui, ele vai conforme aquele vídeo que a gente acabou de ver. Bom, os gases aquecidos preenchem a parte mais alta do ambiente, né? E ele indica aqui, ó, não está na sua bibliografia, está só nesse quadrinho, tá? Manter-se abaixado para evitar danos provocados pelo calor. As altas temperaturas concentram-se próximo ao foco do incêndio, a fumaça proveniente da combustão forma uma camada quente na parte superior do compartimento. Olha só, essa palavra apenas, ela está aqui em vermelho e riscado porque antes da revisão que foi feita de 2017 para 2018, tinha essa palavra apenas, isso foi retirado, tá? É só para você não se confundir aí, de repente aparecer na prova, ele era assim, pode ser que apareça, não está totalmente errado não, tá? Seguindo, agora a próxima fase é a fase de desenvolvimento. Tem uma característica específica nela e a gente vai falar agora. Vamos lá. Primeiro, a fase de desenvolvimento é uma fase rapidinha, é só considerada uma fase de transição, tá? Características essenciais dela. Essa expressão nova, combustão súbita, generalizada. E, olha só, isso não foi explorado na sua bibliografia. Porém, a temperatura já foi, se eu não me engano, na prova de 2014 ou 2015, tá? 2014 ou 2015, a temperatura de 600 graus foi analisada aí com a mudança dessa temperatura em uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Atenção aí à questão súbita generalizada, isso é muito importante, tá? Expressão nova, não foi explorado ainda. Ocorre em períodos relativamente curtos, pode ser considerado um evento do incêndio. A gente está falando de desenvolvimento, fase de desenvolvimento. Outra coisa importante sobre essa fase é que a sobrevivência do pessoal que está nesse compartimento é improvável. Também, gente, a 600 graus, quem é que suporta uma temperatura tão alta? Então, quando a gente fala de temperatura, a gente falou na fase inicial cerca de 38 graus no ambiente. Já no incêndio em desenvolvimento, ou seja, em fase de desenvolvimento, a gente já está falando da temperatura bem mais elevada, a temperatura de 600 graus. Continuando. Característica principal dessa fase é o repentino espalhamento das chamas por todo o material combustível existente. Olha só, preste bem atenção nisso daí. Isso é o que a nossa bibliografia costuma explorar nessa prova. Vamos lá. Quando a gente fala espalhamento das chamas em todo o material combustível, você imagina, pô, é incêndio desenvolvido. Mas veja bem, ele não está falando que o compartimento está com tudo em combustão, todo o material está pegando fogo, não. Ele está falando do momento em que ocorre o repentino espalhamento, ou seja, significa que tudo no compartimento não estava pegando fogo, não era tudo, mas de repente passou-se a ser tudo. Então, repentino espalhamento não é incêndio desenvolvido, não é a fase desenvolvida, é a fase de desenvolvimento. E esse repentino espalhamento tem nome, o seu nome é flashover, ok? Flashover é o momento que tem aquele flash e tudo no compartimento passa a estar em combustão. O fenômeno, ele é característico da fase de desenvolvimento. A partir desse momento que ocorreu esse fenômeno, aí a gente esquece que estamos na fase de desenvolvimento e já absorve a questão que nós já estamos em incêndio desenvolvido. E outra coisa que a sua bibliografia fala sobre o flashover é que ele é um dos principais causadores de acidentes graves com o pessoal a bordo, envolvido com combate a incêndio. Bom, expressão ignição simultânea de todos os combustíveis no ambiente. Alta temperatura do piso ao teto. Olha só, alta temperatura do piso ao teto, isso é óbvio, né, gente? Se a gente imaginar que tudo dentro do compartimento está pegando fogo, então o carpete está pegando fogo e aquela lâmpada que está no teto também está pegando fogo. Tudo está pegando fogo, então a temperatura é alta em todo o compartimento. Quando ele fala piso ao teto, é tudão. Teoria do flashover. Bom, o flashover tem
um camarada que inventou essa teoria aí. O seu nome é Thomas, P.H. Thomas. E essa teoria foi inventada na década de 60. Foi utilizada para descrever o incêndio até o ponto onde ele se torna totalmente desenvolvido. Veja bem, olha o que ele fala. Que descreveu o incêndio até o momento que ele se torna desenvolvido, ou seja, que ele muda de fase. A partir desse flashover, como a gente já falou anteriormente, a gente vai deixar a fase de desenvolvimento para entrar na fase de incêndio desenvolvido. Aqui é um gráfico que está aí na sua apostila, só que eu discordo desse gráfico um pouquinho, não de quem inventou, claro, o camarada é bem mais safo do que eu, mas assim, eu discordo para a gente que está estudando e enxergar esse gráfico. Por quê? Olhando para esse gráfico, você tem a impressão que o flashover, esse ponto amarelo aí, ele ocorre entre o incêndio a fase de desenvolvimento e a fase do incêndio desenvolvido. Mas, na verdade, ele não é comum as duas fases, não. Eu modifiquei esse gráfico para a gente entender melhor. Agora sim, ele corresponde assim, mais dentro da realidade. Bom, o flashover, ele é da fase de desenvolvimento. A partir dele, aí sim, a gente está no incêndio desenvolvido. Então, eu joguei um pouquinho o ponto amarelo, um pouco mais para a sua esquerda aí, para a gente visualizar. O visual é tudo, né, gente? Na hora da prova, você vai lembrar desse gráfico aí e vai lembrar, não é no desenvolvido, não, é no desenvolvimento. Agora, incêndio desenvolvido, vamos lá. Como eu falei anteriormente, todo o material do compartimento já está em combustão. Tudo está pegando fogo. Bom, se eu tenho tudo pegando fogo, eu tenho os três lados do triângulo do fogo: combustível, comburente e temperatura de ignição. Só que o oxigênio ele está sendo consumido em alta velocidade. Então, essa taxa de queima ela vai depender da quantidade de oxigênio remanescente no ambiente. Então, conforme o oxigênio vai sendo queimado, o incêndio ele vai diminuindo. Muitas vezes, quando você vê um incêndio aí no meio paisano, o que o bombeiro faz? Ele isola a área e deixa tudo que está dentro pegar fogo até se apagar sozinho. Ele fica jogando água por fora para não se espalhar o incêndio para as outras regiões adjacentes. Então, isso é isso que ele está fazendo. Ele está deixando o oxigênio e o material lá dentro se consumir totalmente para ele poder fazer o resfriamento total, né? Chamas podem sair por qualquer abertura e os gases combustíveis na fumaça se queimam assim que encontrar ar fresco. Por quê? A fumaça está saindo do compartimento, está com alta temperatura e cheio de material inflamável nela. São gases explosivos, gases inflamáveis. Está faltando o quê? O oxigênio. Quando ele entra no ambiente externo, o oxigênio, o ar fresco está rico em oxigênio, ele volta a queimar novamente. O acesso a esse incêndio é praticamente impossível. Olha só, lá na fase de desenvolvimento, a gente falou que o pessoal que está no compartimento, a sobrevivência é improvável, né? Improvável. E já que num incêndio desenvolvido, a gente está falando que o acesso é praticamente impossível. Por que impossível? Pô, tá tudo pegando fogo lá dentro, né? E nesse caso, ele ainda dá uma dica. Nesse caso, a gente ataca de maneira indireta. Vamos ter mangueira de ataque, mangueira de proteção, é um ataque indireto. Não? Incêndios em praça de máquina, isso aí a sua bibliografia já explorou, né? Ou incêndios provocados por impacto de armamento atingem esse estágio rapidamente. Então, se a gente está falando de incêndio em praça de máquina, já pensa, é desenvolvido, ok? E se falar também que, contar uma historinha lá, contando que você está no navio, o navio foi vítima de um míssil, de um torpedo, então a gente já pensa em incêndio desenvolvido automaticamente. Agora a última fase de quebra de intensidade, onde surge aí o fenômeno do Backdraft. Nesse caso aí, a gente vai falar só do Backdraft, não, a gente vai falar de um segundo nome. O Backdraft é a mesma coisa que o Backdrought, são dois nomes para o mesmo evento. Então, chegar lá no dia lá, não se confunda achando que é um evento diferente. E olha só, a gente não está falando de rollover nem flashover, não. Já falamos de rollover nem flashover, que é a mesma coisa, isso é lá na fase inicial. E cuidado, tá? Porque na antiga bibliografia, o rollover estava na segunda fase, que é a fase de desenvolvimento, tá? Nessa bibliografia, nessa atualização, o rollover é fase inicial. Aí o fenômeno que está contido na fase de desenvolvimento é o flashover.
E o fenômeno que ocorre na fase de queda de intensidade é o backdraft. Mas o que seria o backdraft? Backdraft é um retorno, um ressurgimento do incêndio. Bom, na fase de queda de intensidade, a gente parte do princípio que a gente já passou pelo incêndio desenvolvido, ou seja, tudo no incêndio desenvolvido estava em combustão. Aí, por que ela começou a entrar na fase de queda de intensidade? O nome já diz, começou a reduzir a taxa de queima. Isso significa que quase todo o material combustível lá dentro já foi consumido pelo incêndio e vai começar a se extinguir. Após a extinção do incêndio, em casos específicos, pode acontecer o fenômeno do reaparecimento, que é o backdraft, né? Em um incêndio que tenha se extinguido por ausência de oxigênio, ou seja, acabou o oxigênio, a taxa de queima reduziu, mas aí você, por algum motivo, você abriu uma porta, uma janela, vai ter uma entrada brusca de oxigênio e vai acontecer uma explosão. E ele fala assim, ó, como por exemplo, em um compartimento estanque que tenha sido completamente isolado, vapores combustíveis podem estar presentes. Quando o ar fresco for admitido nessa atmosfera rica em vapores combustíveis e gases explosivos, e com a temperatura de ignição que está alta ainda, né, os três elementos do fogo serão novamente reunidos. O que vai acontecer vai possibilitar uma ignição explosiva. Atenção a essa expressão, ignição explosiva. Se ele estiver falando de explosiva, ele está falando do bake. Aí na tela é um momento em que todas as situações descritas anteriormente estão presentes para a situação de backdraft, e o candango aí, o bombeiro, esse indivíduo aí, ele abre uma passagem de ar, esse ar é admitido e ocorre um fenômeno de backdraft, que é a questão da explosão ambiental, né? Vou mostrar aqui agora um vídeo para vocês como é que ocorre essa explosão. E saindo do ambiente em forma de lufares. O calor vai ser excessivo, isso pode ser notado pela temperatura da porta e pequenas chamas ou inexistência dessas chamas em ambiente fechado onde houve incêndio. Bom, aí como vocês viram anteriormente, situação de backdraft na prática, agora a gente vai ver quais são as características, as condições que possibilitam essa situação de backdraft. São elas: fumaça sob pressão no ambiente fechado, fumaça escura tornando-se densa, mudando de cor, essa cor é cinza e amarelada, e saindo do ambiente em forma de lufadas. Calor excessivo, esse calor a gente vai notar pela temperatura da porta, e pequenas chamas ou inexistência delas no ambiente fechado onde houve um incêndio. Também haverá ruídos de fumaça impregnando o vidro ou janelas, pouco ruído em ambientes fechados onde houve um incêndio, e o movimento do ar para o interior. Nesse caso está indo sob pressão e você consegue ouvir até um assovio. Aqui a gente fecha a parte de fases do incêndio. Agora a gente vai falar sobre principais causas do incêndio. Bom, sobre as principais causas do incêndio, a gente vai primeiro observar qual o método mais eficiente, né? O método mais eficiente ao combate ao incêndio é evitar que ele tenha início, né? Mais eficiente é evitar que ele tenha início, porque depois do leite derramado a gente teria mais trabalho, né? Aí a sua bibliografia ela é categórica quanto a isso, ela explicita essa questão de tentar evitar para que ele não tenha início. Aí ainda vai falar que, excetuando aqueles perigos que são originários de uma situação de combate, a maioria das ocorrências de incêndios são devidas a falhas humanas. Que falhas humanas seriam essas? Aí a gente tem, olha só, 4 já de cara, né? Você pode fazer uma questão aí de 4 opções e uma errada para identificar qual que está errado. Então isso aqui ainda não foi explorado, mas é bem caível, né? Vamos lá. Quais seriam elas? As falhas humanas: a não observância dos cuidados na utilização do material, a manutenção deficiente de equipamentos, desconhecimento das precauções de segurança, cigarros, fósforos atirados em locais impróprios. Isso aqui são as causas, né? Trapos, estopas embebecidas em óleo graxa, acúmulo de gordura nas
telas ou dutos de extração de cozinha. Isso aí é tão importante, mas tão importante na nossa bibliografia, que ele fala várias vezes desse incêndio em cozinhas, tá? Serviços com equipamento de solda elétrica ou óxido acetileno, não observância de todos os compartimentos adjacentes que estão sendo realizados, serviço de corte de solda. Olha só, serviço de corte de solda para aquele pessoal que não serviu embarcado, significa o seguinte: você está trabalhando com maçarico, calor, né? Então, onde você trabalha no calor, a preocupação não pode ser só no compartimento que você está trabalhando com corte de solda. Você tem que se preocupar com os compartimentos adjacentes também, ou seja, ao redor, porque às vezes a sua temperatura, ou alguma fagulha, ou algum fragmento pode ultrapassar o compartimento, e o compartimento ao lado pode ser que tenha materiais voláteis, e isso pode ocasionar um incêndio. E às vezes você termina o seu serviço de corte de solda, né? E vai ser informado de que o seu serviço ocasionou um incêndio no compartimento adjacente. Isso é comum, tá? Então, por isso, na doutrina do CAV, manda que toda vez que tiver serviço de corte de solda, a gente tenha essa observância nos compartimentos adjacentes, tá? Aí, seguindo, porão com acúmulo de óleo e lixo, vasilhames destampados com combustíveis, né? Ou seja, um balde cheio de gasolina, cheio de óleo destampado, ali é um perigo iminente, né? Uso desnecessário de material combustível, instalações de equipamentos elétricos deficientes, vai dar centelhas, pode ocasionar incêndio, materiais inflamáveis ou combustíveis de bordo, tais como óleo, graxa, tinta, solvente, armazenados de forma indevida, né? Presença de vazamento em sistemas de óleo combustível ou lubrificante, presença de óleo combustível, lubrificante em isolamento térmico de descarga de motores. Bom, a gente está falando de descarga de motores, pensa no seu carro, cano de descarga. Se você começar a pulverizar gasolina ali, vai pegar fogo, né? Então é disso que ele está falando. Partes aquecidas em máquinas próximas à rede de óleo, também é a mesma situação. Uso de ferramentas manuais ou elétricas em tanques não devidamente desgaseificados. Desgaseificados é o seguinte: você ventila todo o compartimento para retirar aqueles gases inflamáveis. Então, às vezes você vai trabalhar com ferramentas manuais elétricas dentro do compartimento onde existe gases inflamáveis. Não pode, tem que fazer a devida desgaseificação, né? E ou nos compartimentos adjacentes, como eu falei, que é o mesmo sistema de serviço de corte de solda. Fritadores, olha só, novamente a gente está falando de incêndio de cozinha, tá? Fritadores elétricos superaquecidos e lâmpadas sem proteção. Aí esse fritador, veja bem, a gente tem até, é tão importante na nossa bibliografia que mais na frente ele vai falar de um agente extintor específico para esse tipo de incêndio, tá? Mais na frente, hoje não. Bom, agora a gente vai falar sobre os métodos de extinção de incêndio. Primeiro método básico. Método básico de extinção de incêndio. Por que eu vou bater nisso aqui? Porque a gente tem o método básico e depois a gente vai falar sobre o método mais antigo. Então, vamos raciocinar aqui da seguinte maneira. Primeiro método básico. Se você está num fogão, começa a pegar fogo na panela, o que você pensa de cara para apagar esse fogo? Você vai jogar água? Não. Primeiro que você pensa, basicamente, é apagar o fogo, ou tampar a panela, ou de alguma forma diminuir aquela chama abafando. Tampa a panela, desliga o fogo, então você está pensando no abafamento. Ele é o primeiro método básico. Agora, se você for pensar no método mais antigo, aí você volta lá ao tempo das cavernas, na invenção do fogo. O que o jagunço lá, o homem das cavernas, ele utilizava para apagar o fogo? Água, jogava água, porque a água é o método mais antigo de combate ao fogo. E a água, ela extingue por resfriamento. Então, quando a gente vai falando de método abafamento, é o primeiro método básico, mas o mais antigo é o resfriamento. Aqui é o triângulo do fogo, né? A gente está falando quando você está abafando, você está retirando o comburente. Não havendo comburente para reagir com combustível, não haverá fogo. Mas atenção, existem certos materiais que possuem na sua própria composição química o oxigênio e não vai precisar do oxigênio no ar. Ele fala inicialmente em peróxidos orgânicos e fósforo branco, mas existem outros, tá? Vamos lá. Aí
ele vai falar aqui, conforme a gente já viu anteriormente, né? O que é importante disso aí? Esse percentual aí, próximo de 8%, não haverá mais combustão. A gente sabe que o método de abafamento ele é a redução do oxigênio, né? Então, a menos de 21 não vai ter incêndio, mas a menos de a próximo a 8% a gente não vai ter mais combustão. E a gente ainda tem um outro percentual que a gente fala em relação ao método. O método de abafamento ele consiste em reduzir essa taxa de oxigênio a menos de 13%. Aí eu chamo a atenção, né? Eu pulei isso aqui, vou voltar aqui, ó, 13%. Abaixo de 13% é o método de abafamento, quando você reduz o oxigênio abaixo de 13%. Por que eu chamo a atenção disso aí? Porque lá no extintor de CO2, que extingue o incêndio por método de abafamento, ele vai falar que ele reduz a taxa de oxigênio a menos de 16%. Então a gente tem para o mesmo método duas taxas aí percentuais, 13% dele enquanto método e 16% quando ele estiver falando do agente extintor de CO2. E 8% não haverá mais combustão. Bom, aqui ele demonstra como é feito esse abafamento, a maneira simplória, né? Ele dá o exemplo de colocar um recipiente em chamas e você tampar esse recipiente, que vai diminuir essa taxa de oxigênio e vai acabar apagando o fogo. Também vai falar que você pode apagar o fogo com areia, terra, cobertor, vapor d'água, espuma, pós, gases especiais, etc. E aqui essas imagens são imagens da sua apostila que demonstra como é feito o abafamento. No primeiro, com um recipiente com chamas. No segundo, ele tampa. No terceiro, ele demonstra que só tem fumaça agora. Acabou o fogo, né? Agora o resfriamento. Como eu falei anteriormente, é o método mais antigo. E seu agente universal é a água. O resfriamento, se você pensar no triângulo do fogo, você imagina que você está trabalhando dentro do lado respectivo à temperatura de ignição, né? Ele está diminuindo a temperatura, essa temperatura de ignição, que é a temperatura de ignição, é retirada do triângulo do fogo e sem os três lados não haverá fogo. Raciocinando com o triângulo do fogo, isso que eu acabei de falar, com apenas dois lados, não vai ter fogo. Aqui o exemplo, na imagem. Cabe ressaltar que somente por resfriamento podem ser extintos incêndios de combustíveis que tenham comburente em sua estrutura íntima. O comburente é o oxigênio, tá, gente? Aí a gente falou peróxidos orgânicos e fósforo branco, né? Agora ele já está falando em pólvora celulose. E tem outros, tá? Então, tirando o oxigênio, a gente está tirando o comburente. Aí nesse caso, se o material que está pegando fogo já tiver comburente em sua estrutura íntima, você não tem como apagar por abafamento, né? Você vai ter que utilizar de outro método, que é o resfriamento. Porque o abafamento não vai resultar em nada, ele tem oxigênio em sua estrutura íntima. Aqui um exemplo de resfriamento no tanque de gás. Isolamento. Aí, sobre isolamento, ele está aqui para demonstrar para vocês que a nossa bibliografia é diferente de algumas aí de fora, né? Assim, externas aí do paisano aí. Algumas biografias lá, norte-americanas e outros vão dizer que isolamento também é um método de extinção de incêndio. Para a gente não é, tá? O isolamento, ele é apenas uma etapa do processo de extinção. Não é um método, tá? Cuidado na prova se ele aparecer como método, pois ele não é um método. Bom, combustível, né? No isolamento você está retirando o combustível da área e acaba. Aqui um exemplo aí de uma mata em chamas. Você vê que ele retirou parte do mato das proximidades do fogo. Isso é um método de isolamento também. Agora, por último, quebra de reação em cadeia. Bom, esse processo, ele é um processo onde você insere substâncias nessa reação química com a intenção de inibi-la, de reduzir ou até eliminar essa reação em cadeia. Nesse caso, é criada uma condição especial que é por um agente que vai atuar a nível molecular. Nesse caso, é criada uma condição especial por um agente que atua a nível
molecular, em que o combustível e o comburente perdem ou têm em muito reduzido a capacidade de manter a reação em cadeia. A reação só vai permanecer interrompida enquanto esse agente extintor estiver presente. E por isso você vai ter que usar de um outro método para poder fazer o resfriamento para que ele efetivamente seja extinto. Assim, se você mantém um agente extintor, automaticamente vai interromper a reação em cadeia, a temperatura vai abaixar esporadicamente sem que seja feito algo mais, né? Automaticamente. Bom, a sua bibliografia ainda fala sobre o agente extintor que é utilizado basicamente, mais conhecido como quebra de reação em cadeia. Aí é o halon. Porém, o halon ele cai naquele protocolo de Montreal que a gente conhece lá da parte de geografia, né? Ele é nocivo à camada de ozônio. Então, o halon é o agente por excelência, por método de extinção de incêndio por quebra de reação em cadeia, porém tem um protocolo aí que o impede de ser utilizado em larga escala. Por isso ele só é utilizado para fins militares e extinção de incêndio em navios. Aqui o protocolo de Montreal, 1937, e classificações de incêndio. Bom, a gente vai encerrar hoje aqui esse vídeo até a parte da classificação de incêndio. Próximo vídeo a gente parte de classificação de incêndio e vai até onde der. Valeu, galera. Atento. Próximo vídeo vai sair amanhã, tá? Amanhã tem um novo vídeo aí no canal. Esse vídeo vai ser postado aí online no canal, ok? Forte abraço.